E aí, pessoa, Guiné, tudo jóia? Então, sou o professor Tatá, professor de Física. Você está no canal Professor Tatá Guiné, canal Guiné. E curte aí minha aula, se você gostar, se inscreve no canal. Se você não gostar, manda uma observação para não gostei por isso, por aquilo, a iluminação não tá boa, achei a aula ruim, para que eu possa melhorar as minhas produções aqui, tá certo? E dando sequência ao estudo de cinemática, uma cinemática escalar, que interessa para a gente agora. Também assim, ó, se você chegou até aqui, se você chegou nessa aula, é porque eu imagino que você saiba algumas coisas. Então eu vou considerar que você sabe isso para poder continuar, certo? O que eu acho que você sabe? Você sabe o conceito de repouso e movimento. Você sabe o que vem a ser uma trajetória, ideia de ponto material e corpo extenso. Você sabe o que é espaço percorrido e deslocamento, velocidade escalar média e velocidade vetorial média, velocidade média, né, tá certo? Então, e o conceito de aceleração. E já estudou o movimento uniforme também. Então, pessoal, eu listei aqui 7 coisinhas, né? Vamos listar de novo, ó. Repouso e movimento, ponto material, corpo extenso, trajetória, espaço percorrido, deslocamento, velocidade escalar e velocidade média, conceito de aceleração. Então, e o movimento uniforme, esse era o último, né? Então, eu imagino que você saiba isso tudo para poder chegar nesse momento aqui. Essa é uma aula 1, na verdade, de função de velocidade, função de posição, o próximo vídeo, né? Para que você tenha uma base do que está acontecendo, mas precisa de aprofundamento e resolver bastante exercício. É o tipo de assunto que você precisa resolver bastante exercício sobre isso. Exercício numérico mesmo, para treinar a formulazinha, para depois já fazer de cabeça isso aqui. Essa função é uma que espera-se que você não use mais ela, que você não precise mais da fórmula. Você consegue fazer de cabeça, deu tanto para ganhar um tempinho na hora de resolver alguns outros exercícios. Movimento em queda livre, então para que vai ser bastante útil isso? Quando for estudar queda livre, vai precisar bastante disso. Quando for estudar composição de movimento, um movimento uniforme associado a um movimento vertical, que ele é variado com esse comportamento aqui, então você vai ter que juntar isso. Se você já souber de cabeça algumas coisas aqui, facilita uma etapa do problema, fechou? Mesmo em provas discursivas, vê bem, você vai fazer de cabeça na prova discursiva? Não, você vai ter que botar no papel. Mas se você já sabe o resultado de antemão, se você já sabe quanto tem que dar, é mais fácil para botar no papel. Daí você ajusta os cálculos para dar aquele resultado. Fechou? O que vem a ser um movimento uniformemente variado? O movimento uniforme, ele era uniforme por quê? Porque o módulo da velocidade era sempre o mesmo. O movimento variado, ele vai ter outra característica. Ele vai ser variado, esse V aqui, ó, é movimento uniformemente variado. I like a movie, né? Não é esse I like a movie, mas ele é um movimento variado porque a velocidade dele varia. Porém, a maneira como a velocidade varia é que é uniforme. Então, quando a gente pega um objeto e solta ele em queda livre, soltei aqui meu apontador, né? Na hora que eu solto ele, a velocidade dele aumenta, mas o tanto que ela aumenta a cada segundo é sempre o mesmo. Por isso que ele é uniformemente variado, entendeu? A maneira como ele varia, o seu movimento, é que é uniforme. Deixa eu até escrever isso aqui, ó. A gente precisa dessa característica para seguir em frente, ó. Então, a aceleração dele vai ser uma constante, que a aceleração é a variação da velocidade em função do tempo, diferente de zero. Vou até botar aqui, né? Aceleração, ó, era essa formulazinha. ΔV sobre ΔT. Agora vamos construir essa função. A gente tem duas formas para construir a função. Uma maneira intuitiva de resolver o processo, ou então pegar a fórmula e destrinchar ela. Eu resolvi fazer da primeira forma, intuitivamente, né? Você pensar o que está acontecendo para perceber o que aconteceu no movimento e conseguir administrar isso de cabeça. Vamos imaginar assim, ó, tem uma bolinha aqui, ela vai começar a andar, e num primeiro momento ela está andando a 3 metros por segundo. Então, no instante 0 segundo, o zero não se bota a unidade do zero, mas é para marcar que aqui é tempo, aqui é velocidade, tá? É um código nosso aqui. Então, 3 metros por segundo. Um segundo depois, ou seja, vai passar um tempinho, um segundo depois, a velocidade vai ser 5 metros por segundo. Vai passar mais um segundo, ó, um segundo depois, ou seja, 2 segundos total de movimento. E agora que eu te pergunto, ó, 0, 3, 1, 5. Passou um segundo, aumentou 2. Se o movimento é uniformemente variado, o que deveria acontecer com o próximo valor de velocidade? 7 metros por segundo. Mais um segundo, ó, para 3 segundos. Qual vai ser o valor da velocidade? 9 metros por segundo. Por quê? A cada um segundo que passar, a velocidade, nesse caso, está aumentando de 2 em 2. Então, quer ver?
O problema de fazer assim de cabeça para números pequenos, dá para fazer. Mas se eu pedisse assim agora, qual a velocidade desse móvel depois de 1328,4 segundos? Você não vai contar isso até lá, mas você já deve estar processando aí mentalmente. Ah, vou fazer isso vezes isso, mais aquilo e tal. Que é isso aqui, quer ver? 5 é 3 mais quanto? 5 é 3 mais 2. Muito bom. 7 é 3 mais quanto? Mais 4. Que é 3 mais 2 vezes 2. Eu posso escrever assim, eu posso escrever como eu quiser. Estou no meu canal, estou na minha videoaula. Não se meta como eu estou escrevendo, né? Mas eu vou escrever aqui agora. 9 é 3 mais quanto? 9 é igual a 3 mais 6, né? Que é 3 mais 2 vezes 3. Parece que eu te dei uma bronca, mas eu não te dei uma bronca. É porque eu estou induzindo você a pensar como eu estou pensando. Porque eu vou escrever o próximo número aqui, que seria 11. Não está lá, né? 3 mais quanto? Mais 8. Que é 3 mais 2 vezes 4. Isso aí. Olha o que está acontecendo agora. Eu insisti em escrever alguns números aqui. Se você observar, eu sempre quis botar um 3 no começo aqui. E esse 3 do começo é a velocidade inicial. Ou seja, a partir do momento que eu comecei a analisar ele, qual foi a saída dele de velocidade? Era o 3. Eu também insisti em colocar um 2 aqui sempre. E se você observar no problema ali, esse 2 era justamente que daqui para cá a velocidade aumentou 2. Aí depois aumentou 2, depois aumentou 2 e aumentou 2. Então isso aqui era a aceleração. E aqui, vezes 2, vezes 3, vezes 4, quando é vezes 1. Não botei lá que é vezes 1. Quando o tempo é 1, a velocidade dá 5. Quando o tempo é 2, a velocidade dá 7. Quando o tempo é 3, a velocidade dá 9. 4, deu 11. Então eu estou conseguindo expandir isso, generalizar o problema. Generalizar da seguinte maneira. A gente vai escrever agora com os códigos de física. E esses códigos de física, eu acho que você já sabe isso. Eu falei que você tem que olhar umas aulas anteriores para ver se você não souber. Mas assim, sempre que eu quero me referir a uma grandeza de física, que ela seja inicial, eu boto um zero junto. Então, essa primeira coluninha aqui do 3, eu vou chamar de V0. O que é o V0? É a velocidade inicial. Esse 2 que apareceu aqui fixo vai ser o nosso A. É a aceleração que tinha lá, né? Esse T aqui, se eu tivesse partido da equaçãozinha lá para deduzir, eu ia ter que botar assim, um ΔT, daí o T0 ia fazer igual a zero. Então esse aqui já é o tempo que eu estou analisando, porque o meu T0 foi zero, né? O primeiro instante que ele se movimentou foi zero. E o que é esse 5, 7, 9, 11? É a velocidade que ele tem após um certo tempo. Então eu vou escrever minha função assim, V igual a V0 mais A vezes T. Essa aqui é a função da velocidade. O que representa essa função da velocidade? Eu posso determinar o valor da velocidade do corpo, do móvel que está andando ali, que eu estou analisando, para qualquer instante de tempo. Então, montar uma função de velocidade é só você colocar o valor do V0 e do A e deixar a função expressa assim. Quer ver? Eu vou fazer uma referência aqui lá com matemática, que talvez melhore um pouco a vida, ou piore, né? Não sei daí, né? Deixa eu pegar vermelho aqui. Então, vocês veem em matemática assim, f de x é igual a um ax mais b, que é uma função do primeiro grau, né? Então, uma função afim. O x é a nossa variável. A minha variável agora é o tempo. O b é o termo que está sozinho, que é o v0. E o a é o que acompanha a variável, continua sendo o mesmo a, né? Então, isso aqui lá em matemática é o coeficiente linear da reta, angular da reta, esse aqui é o angular, e esse aqui é o coeficiente linear da reta. Pra gente, esse aqui vai ser o linear e esse aqui vai ser o angular. Isso vai ser útil saber para quando você estiver analisando gráficos de movimento, ter essa informação, né? Matemática vai poder ter negativo, positivo. Pra gente, vai começar no zero o gráfico, né? O eixo na horizontal, o x, que é lá de matemática, pra gente vai começar no zero. Beleza? Então, a primeira base é essa, você saber. Tem uma setezinha, V igual a VO mais AT, vovó a tarada. Não posso falar isso no vídeo, né? Porque depois fica registrado, isso pode depor minha pessoa. Então, vovó tarada é um jeito de decorar, mas não é recomendado isso num vídeo, né? Então tá.
Agora vamos fazer um exemplo. Simplesinho, como eu falei, é uma aula de introdução, uma aula básica. Mas se você não souber essa aula básica, esquece o que vem pela frente. Tá? E tem aqui, ó. Um carro em movimento adquire velocidade que obedece à expressão... Tá aqui, ó. Vou escrever ela um pouquinho maior aqui, ó. E a função que está descrevendo dessa velocidade é essa, ó. V é igual a 10 menos 2t. Em unidades do sistema internacional, ou seja, metro por segundo ao quadrado, tá? Aí ele pede-se, letra A, velocidade inicial, letra B, aceleração, e letra C, velocidade no instante igual a 6. A letra A e a letra B, a gente faz numa tacada só. A e B, vou fazer assim, ó, qual a velocidade inicial e quanto vale a aceleração dele. Para resolver isso, você só vai comparar essa função que foi dada com a função da vovó tarada. Aqui não deve ser citada num vídeo, né? Ó, V igual a VO mais AT. E agora eu vou comparar termo a termo. Ó. A velocidade inicial é o termo que está sozinho. Aqui é o 10. A aceleração é quem acompanha o T. Como aqui tem mais e apareceu menos, é porque o A é negativo, então. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter isso. Ó. A velocidade inicial é 10 metros por segundo. E a aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, aceleração menos 2, velocidade inicial igual a 10. Certo? E o SI para botar o metro por segundo ao quadrado, resolvido. Na letra C, ele está pedindo assim, ó, velocidade no instante 6 segundos. O que a gente tem que fazer para resolver isso? No lugar do T, eu vou colocar 6. Então, vai ficar assim, ó, V é igual a 10 menos 2 vezes o 6. Esse 6 aqui é o que eu estou substituindo do enunciado, né? Ele pediu, ó, no instante 6, eu estou substituindo aqui. Então, V vai ficar igual. Vamos fazer direto isso aqui, ó. 2 vezes 6, 12. 10 menos 12, menos 2 metros por segundo. Beleza? O que significa esse menos 2 agora? A velocidade inicial era 10. E agora ela é menos 2. Lembra que se você tá aqui, né, a velocidade depende do sentido que o corpo está andando. Então, uma velocidade positiva, ele está andando para um lado. Se a velocidade for negativa, ele vai andar para o outro. Isso aconteceu para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, foi definido no começo do problema, você que escolheu isso, inclusive, muitas vezes. Mas, se a velocidade mudou o sinal, é porque ele mudou o sentido do movimento. Ele estava andando para um lado e agora ele está andando para o outro. E é isso que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Vamos ver, que vai ocorrer um instante de inversão. Aqui tem um outro exercíciozinho, ó. É dada a seguinte função horária da velocidade de uma partícula em movimento uniformemente variado. Importante marcar isso, o movimento uniformemente variado, e a função da velocidade é essa aqui, ó. V é igual a 15 mais 20t. Determine o instante, então o instante é qual é o tempo, em que a velocidade vale 215, quando a velocidade final chegar em 215 metros por segundo. O que tem que fazer para resolver isso? Substituir o que eu tenho. Ele já deu a função, né, do movimento, agora eu vou substituir os valores que eu tenho ali. Opa! Vou substituir. Ó. No lugar do V, eu vou colocar 215, é igual a 15 mais 20 vezes t. O que acontece? Ó, esse 15 vai aparecer do outro lado subtraindo, daí vai ficar 200. 200 é igual a 20 vezes t. Vou simplificar aqui, ó, posso cortar um zero, tempo igual a 10 segundos. Então, ele vai levar 10 segundos para atingir a velocidade de 215 metros por segundo. Entendeu qual é a função dessa função? Né? A função dessa função é determinar velocidades num determinado instante de tempo ou o tempo para atingir aquela velocidade. A função está escrita assim, né? O V está em função de t. Se eu quisesse o t em função de v, eu tinha que isolar o contrário, tinha que botar t igual a alguma coisa. Entendeu? Quem está em função de quem? É assim, o termo que está isolado é o que está em função da outra variável, que é a variação, que é o tempo, que está sempre aumentando, né? E se vocês repararem, se você reparou aqui, ó, nessa questão, a gente tinha essa função de velocidade, aqui é positivo, aqui é negativo. Daí eu disse que ocorreu uma inversão no movimento. Nesse aqui agora, ó, aqui é positivo e aqui é positivo.
Então, se os dois são positivos, ele nunca vai inverter o movimento. Então, vamos dar uma olhada nisso. Ó. Como funciona a inversão do movimento, quando que vai ocorrer a inversão de movimento, qual o tipo de movimento que tem que existir para que ocorra essa inversão. E o que acontece quando ocorre a inversão de sentido? Qual é a condição para que o corpo inverta o sentido do seu movimento? Vai ter que ser assim. O corpo está andando para a direita, em cima de uma linha. Lembra que a nossa trajetória ela é uma linha, assim, né? Ele não vai fechar, não é uma trajetória fechada. Então ele vai sair de um ponto A e vai até um ponto B. Para que ele saia do B e volte para o A, obrigatoriamente ele vai ter que parar. Então, se eu quero que ele vá de um ponto até o outro e ele volte, obrigatoriamente ele vai ter que parar no B. E essa vai ser a nossa condição. Quando que ocorre inversão de sentido? Quando o móvel para. Quando ele para de andar, significa que a velocidade final dele vai ser zero. Então a gente vai pegar uma função qualquer, igualar aquela função a zero e achar o instante no qual o móvel para. Vou fazer isso aqui, quer ver? Ó? Pegar uma função qualquer, quer ver? V igual a 10 menos 2t. Foi aquela que apareceu no exercíciozinho. E eu quero saber, tá? Em qual instante esse móvel para? Então eu vou botar no lugar do V0 é igual a 10 menos 2t. Passar para o outro lado, ó, 2t é igual a 10, t igual a 5 segundos. Ou seja, depois de 5 segundos de movimento, ele para de se deslocar. Se o movimento é contínuo, ele continua andando, o próximo valor de velocidade que a gente calculou antes, quer ver? Eu vou voltar lá para você ver, ó. A gente calculou assim, ó, para tempo igual a 6 segundos. A velocidade tinha dado menos 2, né? O que significa isso? Significa que para t igual a 6 segundos, ele já está andando para o outro lado. Então, até 5 segundos ele estava andando para um lado, e depois de 5 segundos ele começou a andar para o outro. Então, a velocidade dele ele foi freando até 5, e depois ele aumentou. Se a gente organizar os valores numa tabela, ó, tempo, velocidade. Me acompanha aí. Acompanha de cabeça aqui que vai dar tudo certo. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou marcar os valores de velocidade e a gente vai fazer de cabeça isso. Vai junto comigo aí que eu vou bem devagarinho. Tempo igual a 0. Não vou fazer em slow motion, senão 5 horas de vídeo não acaba, né? Velocidade inicial dele é quanto? Fala aí comigo, rápido. 10, né? Quanto tempo é 0? 10. O que vai acontecer agora? A aceleração dele é menos 2. O que significa ser menos 2? Que ele vai diminuindo a velocidade agora de 2 em 2. Então, 1 segundo depois vai ser 8. Mais 1 segundo vai ser 6. Depois vai ser 4. 2. Olha quando chegar no 5, que lindo. 0. Conforme queríamos demonstrar aqui, ó. Quando o tempo era 5, a velocidade deu 0, né? Então, chegamos ali. Ele estava andando sempre para um lado. O próximo valor de velocidade vai ser quanto? Menos 2. Por quê? Porque agora a aceleração continua menos 2 sempre. Então agora vai ser menos 2, menos 4, menos 6. Qual vai ser a classificação desse movimento? Percebe que até chegar no 0, ele tem um comportamento. Ele está andando mais devagar. Quando ele passa do 0, ele passa a ter um outro comportamento. Então, vamos anotar isso. Deixa eu escolher uma cor legal aqui, ó. Vou pegar verde. Ó. Até aqui, ó. Ou seja, no limite ali, até no 0, né? O primeiro instante de tempo abaixo do 0, o que vai acontecer? A velocidade é positiva e a aceleração negativa. Esse movimento é um movimento chamado de retardado. Também já tem vídeos disso, né? Você busca aí no meu canal, tem classificação de movimento como acelerado, retardado. Eu espero que você saiba isso também. Quando passa daqui, ó, a velocidade é negativa e a aceleração é negativa. Agora os dois estão para o mesmo lado, para a esquerda ou para a direita. Isso não faz diferença. Só tem que ser diferente do que ele estava antes. Esse movimento é acelerado. Então,
para que você saiba classificar os movimentos, que você possa classificar o movimento a partir da função horária, você tem que achar um instante de inversão de sentido. Se não tiver inversão, ou seja, se o movimento inicialmente já for acelerado, ele nunca para de andar. Então fica uma dica aí, 2 dicas para você. Ó. Use protetor solar, filtro solar deve ser usado o ano todo, deve pegar sol agora, questão de vitamina D, acaba criando alguns problemas, use protetor solar, né? Mas pegue um pouco de sol também, precisa pegar sol. E a outra coisa é assim, apenas movimentos que são inicialmente retardados é que vão inverter o sentido de movimento, certo? Então é isso aí, ficamos por aqui? Não, continuamos, olha aqui, ó. A gente vai fazer um exercício agora disso, quer ver? Ó, um automóvel em movimento retilíneo adquire velocidade que obedece à função. Vou voltar lá, ó. Deixa eu resolver de azul, que eu não gosto de resolver de verde. Então, V vai ser igual a 15 menos 3t. Tá aqui. Primeira pergunta, letra A. Velocidade no instante 4 segundos. O que tem que fazer? Isso, substituir. Então, vou botar, ó. V vai ser igual a 15 menos 3 vezes t. Quanto é o t agora? 4 segundos. Então, velocidade vai ser 15 menos 12, velocidade igual a 3 metros por segundo. Fechou. Letra B. Um instante em que ocorre a inversão de sentido. O que é ocorrer a inversão de sentido? Isso, quando ele para poder andar para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó. 0 é igual a 15... Opa! Menos... Tá, ficou feio. Pera aí. Aí ficou feio. Ó. Essa bolacha é diferente. Tá. Ó. 0 é igual a 15 menos 3t. Ou seja, 3t é igual a 15, t igual a 5 segundos. Então, o instante no qual ele inverteu o sentido de movimento, 5 segundos. Que é quando ele para poder andar para o outro lado. E quer saber a classificação do movimento. E é isso que eu preciso agora. Ó. Eu vou dar um tempinho para você anotar, porque eu preciso que você... Eu vou apagar isso aqui para poder caber aqui assim. Então, eu vou te dar um tempo. Agora você dá o tempo que você quiser, né? Porque eu só pausei. Muito bem. Agora, ó, vou apagar tudo. Quer saber? Classificação do movimento. Vamos guardar esse tempo igual a 5. Vou botar assim, t igual a 5 segundos. Meu Deus do céu, t igual a 5 segundos. Olha o que vai acontecer. Eu vou marcar uma tabelinha aqui, ó. Tempo e velocidade. Vamos marcar aqui, então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual a velocidade inicial do movimento? Vamos marcar aqui, a velocidade inicial dele é o 15. Então, velocidade inicial, 15. Como eu fiz no probleminha anterior. Quanto vale a aceleração dele? A aceleração é menos 3 metros por segundo ao quadrado. O que significa menos 3? Que vai ser de menos 3 em menos 3. Então, 15, o próximo. 12, o próximo. 9, 6, 3, 0. A gente tinha calculado antes, né? Se você lembrar ali na letra A, eu tinha calculado que para o tempo igual a 4, a velocidade dava 3. Então, olha o que está acontecendo com a velocidade. Foi diminuindo até chegar no 0. Quando for 6, quanto vai ser a velocidade? Menos 3. Porque a velocidade vai variando de menos 3 em menos 3. Está me entendendo? Você está me entendendo? Você está me entendendo? Isso aí, então. Agora, ó, vamos classificar. Como que a gente vai classificar isso? Eu vou classificar assim. Desse instante até esse instante, a velocidade é positiva, porém a aceleração é negativa. Velocidade positiva com aceleração negativa, o movimento é do tipo retardado. Retardado. Quando passa desse instante, a velocidade passa a ser negativa e a aceleração negativa. Aí o movimento passa a ser acelerado. Rapaz, tem um pombo comendo um negócio aqui fora no meu pátio. Que nojo. Então tá. Então, V positivo ou negativo. E no instante 0, então isso aqui vai acontecer de 0 até 5.
você tem uma classificação, daí você bota assim, ó, tempo maior ou igual a 0, menor do que 5. E aqui para t maior do que 5. Eu ia botar segundo aqui, para t maior do que 5. E no 0, exatamente, ó, repare que aqui está aberto o intervalo, aqui está aberto o intervalo. Porque no 0 ele está parado, no 0 ele não tem movimento. Instantaneamente parado, mas está parado. Fechou? Então tá. Então, mensagem importante. Se o movimento inicial for retardado, ele vai mudar o tipo de movimento. Se o movimento inicial for acelerado, as duas velocidades de aceleração, os dois com o mesmo sinal, ou positivo ou negativo, ele não inverte mais o sentido. Daí tem uma classificação única. Fechou? Então tá. Continuando aqui, ó. Um amigo. O que travou? Tá. Ah, tá. Velocidade média não é para chamar de macete, né? Mas é um jeitinho diferente de resolver o exercício que a gente ainda não viu a função horária da posição. Então a gente consegue, só com as ferramentas que tem até agora, com esse conceito aqui, ó, de que velocidade é uma distância sobre o tempo. E sabendo que é um MUV que está acontecendo, a gente consegue determinar a distância percorrida. Por quê? Se você observar bem, esse movimento ele tem uma característica. A velocidade dele, quer ver? Vamos pegar lá um que eu já fiz com vocês, assim, ó. A bolinha ela começou a 3 metros por segundo, depois a bolinha foi para 5 metros por segundo, depois a bolinha foi para 7 metros por segundo. Eu estou falando com você aqui e tem um pombo aqui fazendo... Eu estou com vontade de levantar ali e enxotar. E a minha cachorra está dormindo no sofá, em vez de ir lá espantar o pombo. Não dá para aguentar. Então tá. O que está acontecendo aqui, ó? Se você observar, a velocidade é um movimento uniformemente variado. Então, intervalos de tempos iguais, a velocidade vai variar sempre o mesmo tanto. Se você observar, ó, esse número aqui não é a média dos dois? Então, nesse tipo de movimento, porque ele tem esse comportamento da variação ser constante, a gente pode escrever velocidade média dele como sendo uma velocidade inicial mais uma velocidade final dividido por 2. E só nesse movimento aqui, no qual a velocidade varia de uma maneira uniforme. Porque se a variação não for assim, pode acontecer de no meio do caminho, por exemplo, digamos que ele não fosse uniformemente variado. Ele podia inclusive ser assim, ó, do 3 ele ir para o 12 e voltar para o 5. Do 5 ele ir para 17 e voltar para o 5. Então, não sei o que está acontecendo ali no meio se não falar. Então, sabendo que é um movimento uniformemente variado, a gente pode descobrir distância sabendo o tempo e o que aconteceu com a velocidade. Vamos usar isso aqui. Porque isso aqui, ó, é como se fosse um termo médio de uma PA. É assim, ó, 1A1, 1A2, 1A3. Como que você acha o termo médio da PA? É o A1 mais o A3 sobre 2. Porque uma PA nada mais é do que uma função do primeiro grau. Isso aqui é mais fácil escrever como série, às vezes. Mais fácil escrever como uma função, às vezes. Então, dependendo de como você vai resolver o problema que vem depois, você vai usar uma ferramenta matemática ou outra. Mas é isso. Então, a mesma propriedade que tem numa progressão aritmética, tem na velocidade média. Porque a velocidade ela aumenta ou diminui em progressão aritmética. Vai somando, vai subtraindo sempre o mesmo tanto. Vamos fazer um exemplo disso. Quer ver? Um corpo em queda livre. O que acontece quando o corpo está em queda livre? A aceleração que ele fica submetido para a gente vai aproximar isso de 10 metros por segundo ao quadrado. Que é a aceleração da gravidade, já falei nisso em vídeos passados, né? Então a aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O que vai acontecer? Eu vou observar o corpo, no instante 0 segundos, a velocidade é 0 metro por segundo. 1 segundo depois, qual vai ser a velocidade dele? 1 segundo depois, a velocidade vai ser 10 metros por segundo. Por que 10 metros por segundo 1 segundo depois? Porque a cada segundo que passa, a velocidade aumenta 10. Olha o que vai acontecer agora. Quantos metros ele vai descer daqui até aqui? Ó, daqui até aqui, não passou 1 segundo? Então a gente tem um tempo de 1 segundo. Qual a velocidade média nesse trecho? A velocidade inicial era 0. A velocidade final é 10. A média é quanto? 5 metros por segundo. Ele não andou exatamente 1 segundo, então a distância percorrida por ele vai ser de 5 metros. Porque, em média, ele descreve 5 metros
a cada segundo. Ele começa do 0, vai até 10. Imagina, você fez uma prova, tirou 0 numa, 10 na outra. Sua média é 5, né? É como se tivesse tirado 5 nas duas. Fechou? Pessoal, precisa dar uma treinada nisso, fazer uns exercícios e vai ter uma próxima aula com as outras funções e aprofundamento disso. Agneia, abraço. Agora eu vou pegar o... A vida, hein, Bruno? O bom tava ali comendo tua comida.